10 anos atrás, quando eu morava no interior do meio-oeste, eu vivia em uma casa perto da rodovia. Minha casa ficava entre duas cidades, quase na divisa do condado. Nosso terreno tinha uma entrada circular. Ao entrar na entrada, você seguia em direção ao celeiro. Virando à direita, podia parar na garagem, ou se passasse pela garagem, dava para fazer a volta em frente à casa e sair pelo mesmo lugar. Nossa casa tinha duas portas duplas grandes na frente, mas raramente as usávamos. Normalmente, entrávamos pela porta dentro da garagem. Uma noite, bem tarde, a campainha tocou. Meu marido, minha filha de 3 anos e eu estávamos dormindo. A princípio, achei que fosse um sonho, mas a campainha tocou novamente. Acordei meu marido, que achou que eu estava ouvindo coisas, até que tocou de novo. Lá fora estava muito escuro, mas tínhamos uma luz que ficava acesa do anoitecer ao amanhecer, iluminando bem a maior parte da entrada. Infelizmente, não dava para ver as portas da frente a menos que você as abrisse e olhasse para fora. Uma das portas podia ser aberta sozinha, ou ambas, usando trancas na parte superior e inferior. Meu marido se levantou e eu o segui. Ele decidiu abrir a porta, enquanto eu queria chamar a polícia. Por estarmos na divisa do condado, sabíamos que demoraria para os policiais chegarem. Ele abriu a porta e encontrou uma jovem, aparentemente na casa dos 20 anos, parada lá no meio da noite. Ela parecia normal, exceto pelo fato de estar ali naquela hora. Olhei além dela e vi um carro estacionado na entrada, mas bem perto da estrada, não perto da casa. Ela disse que precisava usar o telefone, pois o carro estava com problemas. Talvez a bateria estivesse descarregada. Eu disse ao meu marido que nem pensar, que isso parecia o início de um filme de terror. Oferecemos ligar para a polícia para ela, mas ela insistiu várias vezes que precisava entrar. Não permitimos, e ela saiu pisando duro, voltando ao carro, que estava a uns 15 metros de distância. Chamei a polícia, que disse que enviaria uma viatura assim que possível, em cerca de 15 minutos. Naquele momento, não parecia tão preocupante. Afinal, era só uma garota com um carro aparentemente quebrado. Mas então ela abriu o porta-malas do carro. Nenhuma luz acendeu. Vi ela mexendo no porta-malas e, de repente, a porta do motorista abriu. Saiu um homem. Depois, a porta traseira do lado do passageiro abriu e saiu mais um homem. Ambos se juntaram a ela no porta-malas, mexendo em algo, sem nenhuma luz. Não dava para ouvir o que diziam nem saber o que faziam. Após alguns minutos voltaram ao carro. Sentaram-se e ficaram lá, com as luzes apagadas, sem se mover. Eu sabia que eles estavam ali, pois não tinham passado por perto da casa, onde a luz acesa teria os denunciado. Enquanto esperávamos a polícia, vi uma figura se aproximando do carro, vindo da direção do celeiro, que ficava no fundo da nossa propriedade, perto de um riacho. Era um homem. Ele passou direto pela luz, entrou no carro e sentou-se no banco de trás. Logo depois, o carro ligou e saiu lentamente. A polícia chegou 10 minutos depois. Inspecionaram o local, mas não encontraram nada. Perguntaram se tínhamos anotado a placa, mas estavam longe demais para vermos. Disseram para ligar caso eles voltassem. Meu marido então foi buscar a espingarda que guardava no galpão. Tentamos voltar a dormir, mas nunca esquecemos o que aconteceu naquela noite. Não sabemos quem eram aquelas pessoas ou o que queriam, mas era algo com certeza muito suspeito. Tudo começou há cerca de um mês, quando um homem começou a bater violentamente na minha porta às 6 da tarde, gritando para o Mike sair porque precisava vê-lo e pegar cigarros. Eu disse a ele que ele estava na casa errada e que nunca houve um Mike aqui. Ele ficou ainda mais agressivo, me chamando de mentirosa e dizendo que ia entrar e me arrebentar. Tentei ligar para a linha não emergencial da polícia, porque nunca tinha chamado a polícia antes, mas ninguém atendeu. Olhando para trás, foi uma decisão estúpida, mas foi por instinto. Depois de mais gritos, ele acabou indo embora.
Liguei para o meu pai, que estava do outro lado da cidade, para vir para casa e expliquei o que estava acontecendo. Quando ele chegou, ligou para a polícia para registrar uma ocorrência. No entanto, o homem voltou, gritando com meu pai, e chamamos a polícia novamente. Eles apareceram meia hora depois da ligação, mas não conseguiram encontrá-lo. Os policiais me disseram para me defender se fosse necessário. Acabei indo dormir na casa de uma amiga naquela noite, porque não achava que ficaria segura em casa. Sou uma pessoa forte, mas não acho que poderia fazer muito contra um homem drogado como ele. O que tornou a situação ainda mais assustadora foi que, ao revisar as fotos da câmera da entrada, vi que ele tinha vindo à minha casa horas antes, e eu nem fazia ideia disso. Tenho ansiedade severa, então os dias seguintes foram cheios de paranoia e estresse, mas finalmente consegui me acalmar e convencer a mim mesma de que tudo tinha acabado. No fim de semana seguinte, meu pai foi viajar com a namorada e fiquei sozinha por alguns dias. Eu estava assistindo a um filme de terror quando ouvi gritos de novo e um barulho alto. Verifiquei a câmera e vi que ele tinha voltado, andando de um lado para o outro na calçada e derrubado nossa lata de lixo novamente. Ele estava gritando pelo Mike. Liguei para a emergência e desta vez eles chegaram em poucos minutos e conseguiram detê-lo na rua. Os policiais me disseram que não podiam fazer muita coisa, porque ele ainda não tinha cometido um crime, mas que se ele voltasse, eu deveria ligar novamente para que pudessem ter mais motivos para prendê-lo. As semanas seguintes foram tranquilas, e eu mais uma vez acreditei que tudo tinha terminado. Até hoje de manhã, eu e meu pai discutimos, então decidi dar uma caminhada para limpar a mente. Atravessei a rua e fui até um parque, onde me sentei debaixo de uma árvore, observando os carros que passavam. O clima estava lindo. Notei um caminhão passando à esquerda do parque e depois virando para a rua atrás de mim. O motorista acenou e eu retribuí, achando que era apenas alguém indo trabalhar. No entanto, ele estacionou do outro lado do parque, fez uma curva em U e voltou. Sinais de alerta começaram a surgir na minha cabeça. Então me levantei e comecei a andar para casa. Quando olhei para trás, vi que ele apagou os faróis e estava me seguindo. Cheguei à frente da minha casa e ele diminuiu a velocidade. Dessa vez, consegui olhar melhor para o rosto dele e parecia o mesmo homem que estava me assediando. Mesmas características físicas e o boné vermelho. Ele me encarou como se eu tivesse tirado tudo o que ele tinha na vida. Corri para a porta e tentei entrar, mas meu pai, com raiva porque eu tinha saído, tinha colocado a corrente na porta. Tive que gritar para ele que estava sendo seguida e que abrisse a porta. Ele abriu, mas a essa altura, o caminhão já tinha ido embora. Agora estou apavorada de sair de casa. Não tenho carro para me locomover rapidamente, só uma bicicleta, mas até disso estou com medo. Não sei quem é esse homem, o que ele quer ou quais são suas intenções, mas vivo em paranoia, esperando descobrir. Eu moro na Virgínia, em uma área bem rural. Minha casa é uma residência geminada em um bairro ao lado de uma escola de ensino fundamental. Moro nesta casa há mais de 10 anos e frequentemente fazia caminhadas durante o dia pelo bairro e pelos prédios e bosques ao redor, mas nunca tinha saído para caminhar à noite. Depois que comecei a faculdade, me acostumei a caminhar pelo campus à noite, quando o clima estava agradável. Agora que estou em casa durante as férias de inverno, e a Virgínia está passando por uma dessas semanas de inverno estranhamente quentes, decidi que poderia fazer uma caminhada noturna por aqui. É uma área segura, e caminhar à noite virou quase uma rotina para mim. Saí de casa por volta da meia-noite, o que não é tão tarde. Fui até a escola e sentei-me na pista de corrida, que é um oval de concreto ao redor do campo de futebol. Estava ali relaxando, ouvindo música com um fone de ouvido, e tinha uma vela acesa no chão à minha frente. Sei que pode parecer estranho, mas acender velas enquanto relaxo em algum lugar ao ar livre virou um hábito meu, já que tenho muitas velas e não posso acendê-las no meu quarto na faculdade. Enquanto estava sentado,
ouvi algo que parecia uma tosse. Instantaneamente, pausei a música e comecei a olhar ao redor, mas não vi nada. Sou uma pessoa extremamente paranoica, então fiquei muito tenso, mesmo que tudo parecesse estar bem. Fiquei parado, sem fazer nada, por 1 ou 2 minutos, até que comecei a relaxar novamente, pensando que a tosse podia ter sido apenas folhas se movendo na floresta próxima. Quase totalmente tranquilo, ouvi novamente a tosse e então vi algo correndo em 2 patas pelo campo. Era incrivelmente rápido, mais rápido do que qualquer coisa que já vi na vida. Quando chegou ao outro lado do campo, ficou parado sobre as patas traseiras. Não consegui enxergá-lo muito bem porque estava escuro e distante, mas, como tinha ouvido tosses e ele corria em 2 pernas, achei que poderia ser uma pessoa. No entanto, quando ficou parado, percebi que era grande demais e com proporções muito estranhas para ser humano. Além disso, começou a soltar gritos agudos e ensurdecedores, como sons de filmes de terror, que fizeram meus ouvidos zumbirem. Parecia estar de costas para mim, então aproveitei a oportunidade para arrumar minhas coisas e correr para casa. Sou fisicamente deficiente e consigo me mover bem, mas nunca rápido. No entanto, acho que nunca corri tão rápido na vida quanto naquele momento. A única coisa paranormal em que acredito são fantasmas, mas, assim que cheguei em casa, mandei mensagens para todos os meus amigos e comecei a pesquisar no Google sobre o que poderia ser. Alguns amigos me tranquilizaram dizendo que provavelmente era um animal ferido ou doente, já que isso pode fazer cervos agirem de maneira estranha. Isso foi um pouco reconfortante. Por outro lado, ao pesquisar sobre cervos correndo em 2 patas e gritando, vi que é algo documentado, mas nenhum vídeo ou relato corresponde ao que vi. As únicas experiências semelhantes às minhas estavam em fóruns sobre skinwalkers e coisas do tipo. 2 detalhes adicionais. Estou assumindo que era um cervo pelo tamanho, mas não tinha chifres ou nada que pudesse confirmar. Estou me inclinando para essa hipótese porque sou cético sobre assuntos paranormais e não quero presumir que era outra coisa. Já li descrições e vi vídeos de cervos correndo sobre as patas traseiras, mas nada se compara à velocidade estranha com que essa coisa se movia. Era quase um borrão passando por mim. Até hoje não sei o que era, mas quis compartilhar para ver se alguém que conhece melhor os animais dos Apalaches pode me dizer que era só um cervo doente ou algo assim. Espero que todos vocês tenham tido um ótimo ano novo e que estejam bem. Não tenho certeza se isso seria considerado uma história paranormal, por assim dizer, mas nada mais realmente faz sentido. Deixe-me explicar. Minha família costumava acampar sempre que tinha a chance, e o lugar onde íamos não tinha predadores naturais, pelo menos nada maior que uma raposa. Meu pai escolheu especificamente esse local para que nós, as crianças, eu e meus 2 irmãos, pudéssemos brincar na floresta sem ter que nos preocupar muito. Essa viagem em particular aconteceu durante o feriado prolongado de maio. Ainda havia uma quantidade considerável de neve, então meu pai trouxe nossos quadriciclos e alguns trenós para nós. No dia seguinte à nossa chegada, meu pai quis fazer uma pequena viagem pela estrada por onde viemos. Perguntei se poderia ir junto, e ele disse que sim. Assim, subimos no quadriciclo dele e partimos para nossa pequena aventura. Ah, esqueci de mencionar antes. Havia veados naquela área. Nada demais, mas de vez em quando, um mais velho vagava pelo nosso acampamento. Era óbvio que eles não tinham predadores naturais, pois não fugiam mesmo quando havia humanos por perto. Meus irmãos e eu sempre conseguíamos chegar bem perto de um antes que nossos pais nos gritassem para ficarmos longe. De qualquer forma, meu pai e eu estávamos a alguns quilômetros do acampamento quando viramos uma curva e nos deparamos com uma das cenas mais horríveis que já vi na minha vida. À beira da estrada estavam os pedaços de um veado. Pelo menos acho que era um. Havia sangue por toda parte e ainda havia vapor saindo dos restos, o que significava que aquilo tinha acontecido há pouco tempo.
Meu pai geralmente é um cara muito calmo, nada o abala muito, mas eu percebi que aquilo o deixou muito perturbado. Ele começou a nos virar para irmos embora, quando não sei, um grito veio da floresta. Foi tão alto que ambos nos encolhemos, e eu me lembro de procurar pela fonte na floresta, mas meu pai já estava acelerando o quadriciclo para voltar pelo caminho por onde viemos. Pode ter sido um truque de luz, ou talvez o fato de eu estar assustada e vendo coisas, mas juro que vi algo correndo ao nosso lado, mas apenas por 1 segundo ou 2. Sei que parece loucura, mas aquilo parecia um cachorro absolutamente enorme antes de desaparecer nas árvores. Meu pai voltou correndo para o acampamento, e no mesmo dia, nós arrumamos tudo e fomos para outro local. Nunca mais voltamos para aquele acampamento depois desse incidente. Anos depois, perguntei ao meu pai sobre isso, e ele apenas disse que o novo local de acampamento era melhor que o antigo, com melhores trilhas e tudo mais. Mas, sinceramente, acho que ele estava escondendo algo. Acredito que o que quer que tenhamos encontrado naquele dia o assustou muito, e acho que ele viu o mesmo que eu. Por minha parte, fico aliviada por nunca termos voltado. Não tenho certeza se conseguiria dormir à noite depois do que vi lá. E para ser honesta, essa memória ainda me atormenta até hoje. Eu durmo no porão de uma casa térrea no interior. Nunca vi ou ouvi nada inexplicável até, do nada, sons estranhos começarem a ser ouvidos fora de casa uma noite, cerca de 3 anos atrás. Os primeiros ruídos foram ouvidos por mim e minha mãe. Havíamos deixado o cachorro sair por volta da meia-noite e estávamos conversando enquanto o deixávamos entrar de volta. Foi então que ouvimos um som que nenhum animal poderia fazer. Parecia o som de um gato grande com a garganta cortada, um tipo de miado gorgolejante. Nós dois paramos imediatamente de conversar e olhamos para fora para ver se havia algo ali, porque parecia que o som vinha logo além do alcance das luzes da casa, mas não vimos nada. Era como se algo quisesse apenas nos avisar que estava ali, mas não fez mais nenhum som ou movimento. O próximo incidente aconteceu alguns meses depois, quando eu estava dormindo fora do meu quarto porque não tinha uma cama na época, e o futon não cabia na porta do meu quarto. Era tarde da noite. Eu estava assistindo TV e ouvi o que parecia alguém mexendo nas coisas do lado de fora da lavanderia. O layout do porão é bem aberto. Então, de onde eu estava deitado, podia ver quase tudo, exceto a lavanderia e outra área aberta no fundo da escada. Achei honestamente que alguém tinha descido para pegar algo da geladeira ou do freezer. Logo voltei a assistir TV. Mas alguns segundos depois, ouvi passos descalços. Como o piso é de concreto, dá para ouvir claramente. Eu me sentei, esperando que alguém fosse virar a esquina, mas de repente, os passos se transformaram em uma corrida. Foi então que aconteceu. Vi as pegadas passarem correndo bem na minha frente, mas não havia ninguém ali. Elas desapareceram no banheiro inacabado e pararam instantaneamente. Quando digo instantaneamente, quero dizer sem desaceleração nos passos, apenas uma parada abrupta. Meu cachorro costumava dormir no banheiro, mas depois disso, ele se recusava até a descer para o porão. Depois desse evento, tive meu primeiro e último episódio de paralisia do sono. Durante o episódio, ouvi os mesmos passos antes de ver uma figura totalmente negra, de 4 patas, rastejando em minha direção. Ela chegou bem perto do meu rosto, antes de desaparecer debaixo do futon. O último incidente aconteceu provavelmente 3 ou 4 meses depois, quando finalmente voltei a dormir no meu quarto. Estava deitado na cama quando ouvi aqueles passos novamente. Parecia que estavam correndo aleatoriamente, sem rumo. Depois de cerca de 1 minuto disso, os passos pararam na frente da minha porta, e tudo ficou em silêncio. Mas só por alguns segundos, porque logo depois a maçaneta da minha porta começou a se mexer, como se alguém tentasse abri-la. Nunca senti um medo tão intenso em toda a minha vida. Corri até a porta, segurei a maçaneta e me sentei com as costas contra a porta, empurrando os pés contra a parede oposta.
Olhei por baixo da porta e confirmei que não havia nada ali. Fiquei sentado assim por uns 30 minutos antes de conseguir coragem para me mover. Durante todo esse tempo, continuei olhando por baixo da porta, mas não vi nada. Naquela noite, dormi com uma barra de metal, porque estava absolutamente convencido de que havia alguém dentro da casa. Desde aquela noite, nada mais significativo aconteceu, mas, às vezes, quando entro no meu quarto e fecho a porta, quando me viro, por algum motivo a porta está aberta novamente. Eu normalmente não compartilho histórias, mas, ao ouvir algumas aqui, me lembrei de um encontro que tive anos atrás durante uma viagem solo de bicicleta que achei que valeria a pena compartilhar. Foi na primavera, logo após eu me formar na faculdade. Eu tinha 22 anos, era uma mulher sem ideia do que queria fazer com a minha vida. Então decidi fazer uma pausa e pedalar da costa do Canadá até o México. Estava bem nervosa por ir sozinha, mas, na maior parte do tempo, me sentia segura. Mais ou menos na metade da viagem, fiquei bastante confortável em dormir sozinha em acampamentos e parques quase vazios, entre outros lugares. Em alguns trechos, pedalei com outros cicloturistas. No entanto, este encontro específico me fez ficar alerta pelo restante da viagem, com certeza. Estava na metade da costa de Oregon e a cerca de 1 milha do acampamento onde planejava passar a noite. Lembro-me de um notável carro amarelo vintage, acho que era uma Ferrari, que passou por mim indo na direção oposta. Quando cheguei ao acampamento, parei no quadro de informações para olhar o mapa e as taxas. Enquanto estava ali, vi o mesmo carro amarelo vindo pela estrada e parando onde eu estava. Um homem mais velho, talvez com uns 50 e poucos ou 60 anos, desceu do carro e começou a olhar o quadro comigo. Ele parecia amigável, completamente normal e até carismático. Ele começou a me perguntar sobre a viagem e mencionou que era da região, mas que nunca tinha visitado aquele acampamento. Nesse ponto, eu ainda era bem ingênua. Conheci muitas pessoas gentis na viagem que apenas conversavam comigo e perguntavam sobre o passeio. Enquanto ele falava comigo, começou a se aproximar, e foi aí que comecei a me sentir desconfortável. Ele estendia a mão para apertar a minha várias vezes, como se estivesse prestes a ir embora. Mas, toda vez que apertava minha mão, ele agarrava meu antebraço com a outra mão e fazia um tipo estranho de risada ofegante. A forma como ele fazia isso era absolutamente insana, e o aperto no braço era muito firme. Isso me causou arrepios imediatamente. Então, ele mudava abruptamente de assunto e fazia o mesmo aperto de mão mais umas 2 vezes. Foi quando percebi que estava completamente fora de vista de qualquer pessoa no acampamento, sem sinal no celular e muito próxima dele e da porta aberta do carro. Um nó se formou no meu estômago. Eu estava à beira das lágrimas e minha voz tremia a cada resposta. Na época, eu não sabia exatamente por quê, mas algo nele parecia muito errado. Finalmente, falei em voz alta, na esperança de que alguém me ouvisse, e disse que precisava ir embora. Corri para minha bicicleta e pedalei rápido até o acampamento. Quando cheguei lá, nem tentei encontrar os espaços para caminhantes e ciclistas. Apenas joguei minha barraca diretamente em frente ao posto do guarda do acampamento. Felizmente, não o vi novamente. Tive muitos encontros com estranhos até aquele ponto, mas nenhum me aterrorizou como esse. Passei muito tempo pensando que talvez ele fosse apenas um homem exageradamente amigável, mas o fato de ele agarrar meu braço repetidamente daquele jeito e rir daquela maneira foi assustador. No geral, a maioria das pessoas que conheci era gentil e me fez confiar nos outros. No entanto, mesmo que ele fosse inofensivo, suas ações foram um lembrete importante de que eu precisava estar atenta à minha situação vulnerável e ser muito mais alerta.